Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo na gravação. Um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha trajetória no yoga e como o Embrás aconteceu, né? A gente está nesse caminho já faz algum tempo de buscar uma forma de yogar mais autêntica, mais feminina. E assim, eu sou mineira, né, de Muriaé, uma cidade perto do Rio de Janeiro, então eu não tenho um sotaque mineiro tão característico como o pessoal de Belo Horizonte, que fala assim bem agarradinho as palavras, né? Mas eu sou de Minas, Minas é muito grande, a gente tem sotaque meio baiano, meio carioca, meio paulista, dependendo da região. E eu vim para o Acre há 11 anos atrás para juntar um dinheiro, né? Eu me formei em administração na Universidade Federal de Viçosa, no ano de 98, há 25 anos atrás. E eu fazia parte do PET, que era o Programa Especial de Treinamento da CAPES para incentivo à docência. Eu sempre tive vontade de continuar estudando, sempre gostei muito de estudar. Estudar sempre foi uma coisa muito importante para mim. Só que a minha orientadora de monografia, né, de conclusão de curso, me orientou que era para eu ir para o mercado, para eu trabalhar antes de começar, antes de seguir a vida acadêmica e tentar fazer doutorado, mestrado, porque ela tinha seguido essa vida, saiu da graduação, fez mestrado, doutorado, PhD e nunca tinha trabalhado. Então, que era para eu vivenciar um pouco a administração antes de ir para a vida acadêmica. Logo que eu terminei a administração, eu pensei que eu devia ter feito sociologia, que não era bem a administração que eu queria fazer. Mas aí eu segui o conselho dela e fui para a vida para trabalhar. Só que quando você chega na vida executiva, não é tão fácil assim você deixar e voltar a estudar, né? Então, depois que eu entrei, eu fui fazer estágio para fazer essa monografia, na época da orientação, e só saí dessa empresa 13 anos depois, quando eu vi que a minha vida não fazia sentido. Eu trabalhava demais, trabalhava muito e eu não tinha construído nada, eu não tinha muitas relações, porque eu estava num cargo que eu viajava muito, eu não conseguia cuidar de mim, eu não conseguia cuidar das minhas relações, eu não via mais a minha família e eu fiquei por conta de trabalho por muito tempo. Então eu larguei tudo, peguei uma mochila e fui para a Europa. Fiquei 6 meses mochilando pela Europa, alguns meses na Inglaterra estudando inglês, porque na minha cabeça eu ia estudar inglês, porque como eu ia voltar e ia ter que procurar um emprego, eu precisava ter um inglês fluente, porque era uma exigência do mercado ter inglês fluente. As loucuras, né? Que na verdade eu queria era viajar, mas eu tinha que criar uma justificativa racional para que justificasse eu estar gastando todo o dinheiro que eu tinha guardado naquela viagem. Então eu fui, eu voltei com a ideia de que eu ia ficar o inverno europeu no Brasil e depois ia voltar para a Europa de novo. Aí eu comecei a viajar um pouco aqui no Brasil, fui para Noronha, fiz várias viagens incríveis. Quando eu descobri que eu tinha rompido o ligamento cruzado do joelho direito, e eu tive que joelho esquerdo, perdão, eu tive que fazer uma cirurgia. E nessa cirurgia, fisioterapia sem plano de saúde, eu gastei o resto das economias que ainda me restavam. Aí eu surtei um pouco, porque de total independência, viajando pelo mundo, eu fiquei dependente da minha mãe para ir ao banheiro, porque eu estava de muleta, com a perna imobilizada e tal. Então, assim, eu não conseguia muito fazer nada sozinha. Fiquei muito deprimida para quando eu conheci o Ho'oponopono, que hoje eu percebo que foi a minha forma de começar a meditar, porque eu tinha conhecido o yoga lá em 2001, pratiquei yoga, comprei um livro, eu tenho até esse livro até hoje, que eu comprei na época, porque não tinha professora de yoga na minha cidade, eu morava numa cidade pequena, viajava muito, então eu comprei esse livro, fazia a meditação que dava e escolhia alguns asanas de acordo com dor nas costas, porque é um livro ligado à anatomia e saúde, então eu fazia de acordo com o que eu entendia que eu precisava naquele momento. Então era um yoga muito diferente do que hoje eu percebo como yoga, e eu vejo que o yoga voltou através do Ho'oponopono para mim, porque o Ho'oponopono tem muito essa coisa de limpeza de memórias, que você entoa um mantra, que não é muito considerado mantra, que é sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, que a gente vai repetindo essas frases até mudar a sintonia da mente quando a gente está
pensando muito em reclamação e tal. E eu atingi um nível de consciência nessa época muito interessante, porque a gente estudava que a gente tem que soltar. Então, você acredita, confia, agradece. E eu passei um período muito legal da minha vida nessa vibe, porque eu queria ir para os lugares, não tinha dinheiro para ir para os lugares, e eu recebia convite e ingressos de shows internacionais e um monte de coisa que eu fiz, porque as pessoas lembravam de mim por algum motivo e me chamavam para ir para os lugares. E aí, quando eu estava muito ruim de grana, eu recebi um convite para vir assumir uma diretoria aqui no Acre. Eu, na verdade, um amigo meu, que eu trabalhei 13, eu tinha trabalhado junto no setor elétrico, um diretor que eu trabalhava assumiu a diretoria da Eletrobras, nas distribuidoras da Eletrobras. E ele pegou meu currículo, eu achando que era para eu dar um treinamento, porque eu sempre dei muito treinamento na época da Energisa. Eu achei que era para dar um treinamento, que eu estava muito precisando de dinheiro. Eu falei, arruma alguma coisa para eu fazer, para eu dar uma capitalizada. Aí eu me deparei com um diretor corporativo da Eletrobras me ligando, perguntando se eu queria vir para cá assumir a diretoria. Aquelas coisas que realmente eu entreguei, não era uma coisa que eu almejava nem nada, eu não conhecia ninguém aqui. Eu vim para o Acre com 2 malinhas para morar, sem conhecer ninguém, sem saber onde ficava. Eu fui, fiz a entrevista num dia, voltei para Muriaé, que é a cidade dos meus pais, peguei minhas coisas, fui para o Rio, peguei o voo e vim para cá. Então, em 3 dias, foi entre a minha entrevista com o diretor de gestão da Eletrobras e eu estar aqui assumindo uma diretoria de um lugar que eu nunca tinha ouvido falar direito, que era Rio Branco. E aí que a minha vida mudou, assim, porque eu saí de um estado de consciência que eu estava totalmente entregue, né? Futuro, entrega para o universo, que tudo vai acontecer, e voltei para o mundo corporativo, num lugar que é 70% evangélico. Então, assim, a forma de compreender a realidade aqui é bem diferente do que eu entendo de realidade e do que eu estava no nível de compreensão na época, né? Eu falei, gente, o que eu vim fazer aqui? Acaba que o meu objetivo aqui no Acre era juntar um dinheiro para eu poder voltar a viajar, porque era esse o foco na época, conhecer o mundo, porque eu tinha trabalhado demais a vida toda e não tinha me dado conta disso. E aí eu conheci o meu atual companheiro, engravidei e tive a Alicia. E um relacionamento bem confuso e tal, mas eu tinha esse cargo que era só para eu juntar um dinheiro que eu já havia juntado, mas eu falei, não, agora eu, né, tenho uma filha, preciso continuar trabalhando. Então eu quase abri mão do cargo para ficar com a Alicia por mais tempo, mas eu falei, não, vou voltar. Aí voltei depois da licença maternidade. 3 meses depois, o governo estava em mudança, foi em 2016, né? Na época que eu nem entendia que era golpe, mas, enfim, mudou a diretoria da Eletrobras e eu perdi o cargo. A Alice estava com 10 meses. E eu falei, isso que eu pedi, né? Eu quero ser mãe, vou ser mãe. E eu, na ingenuidade de que ninguém te avisa o que realmente é ser mãe, me deparei numa cidade que eu não tinha rede de apoio nenhuma, porque quem eu conhecia aqui, eu conhecia do trabalho, eram as amizades do trabalho. Foi aí que eu percebi que um cargo de direção te traz amizades de uma forma, né, que quando você perde o cargo, as amizades também você perde. Numa cidade completamente diferente, sem conhecer ninguém, e eu dentro de casa com um bebê de 10 meses. Eu passei uma parte da minha licença maternidade em Minas, com a minha família, e aí eu voltei para cá e tive que, né, me adaptar a essa situação, e eu não imaginava que seria tão difícil. E foi quando eu voltei a praticar yoga, que o yoga começou a fazer parte da minha vida novamente. Então eu ia 3 vezes na semana, podia estar morta de cansada, mas eu ia. E até então eu não entendia porque eu ficava tão cansada, né? Porque, poxa, eu dirigia uma empresa, eu tinha centenas de pessoas nas minhas subordinadas,
E eu não me sentia tão cansada trabalhando 10 horas por dia, ou nem 12 horas por dia quando eu trabalhava, quando eu estava na Energisa, que eu viajava direto, do que quando eu estava cuidando de uma bebê dentro de casa. E é que a gente vê que realmente a vivência em determinadas situações faz toda a diferença para a gente entender o que é que a outra pessoa está passando. Eu nunca imaginava que a maternidade fosse algo tão desafiador e como a maternidade precisa de rede de apoio, né? Então o yoga veio para mim como o meu espaço de ser eu novamente. Era aquele horário que eu tinha, que eu olhava para mim, que eu era eu. Eu não era mãe da Alice ali. Eu não era dona de casa. Eu não era responsável por fazer comida e colocar comida na mesa. Eu não era outra coisa. Eu era eu. Então, eu acho que essa situação é que me mostrou, assim, que me fez apaixonar-me tanto pelo yoga. Porque realmente eu me reconectava comigo em alguns momentos do dia, que era o momento que eu estava ali praticando, né? Então, eu comecei a praticar, depois eu fiz aprofundamento filosófico, aí eu fiz a capacitação, sem a expectativa de dar aula. Foi quando, na pandemia, eu comecei a dar aula. E dar aula é bem diferente do que só ser instrutora, que é uma coisa que eu acho que a gente aqui no Embrasa, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco, é essa diferença de ser instrutor e ser professor. Porque eu tirei um certificado de instrutora de yoga, mas eu não me sinto instrutora de yoga, eu me sinto professora de yoga. Porque eu não estou ali para instruir a pessoa a fazer uma posição bem feita, a fazer um asana bem feito, alinhado e correto. Eu estou ali para fazer a pessoa se perceber e refletir sobre aquilo que ela está vivenciando. Porque toda essa minha vivência me mostrou que, na verdade, quando a gente não sente, não vivencia no corpo determinadas situações, aquilo não faz diferença. Então, assim, eu nessa jornada de compartilhar o yoga, esse dom do ensinar, de compartilhar conhecimento, de aprender ensinando e de ensinar aprendendo, foi ficando muito forte em mim. E aí o yoga trouxe para mim assim, o que te deixa potente, o que te faz brilhar. É isso, é essa partilha. Então, a proposta da live é o yoga, é a conexão, e eu estou aqui para perguntar o que te conecta, porque eu aprendi nessa jornada que o yoga não é um asana, não é você fazer uma postura, não é você estar fazendo um pranayama, um respiratório, é você fazer o que te conecta. Então, eu me percebi estando em yoga quando eu estou conversando com uma amiga que eu não vejo há muito tempo e que eu não vejo o tempo passar. Quando eu estou brincando com a minha filha, sem pensar em olhar no celular as notificações que estão chegando. Quando eu estou mexendo nas plantas e que eu fico ali, o tempo passa e eu perco a hora porque eu estou ali, eu nem percebi, só vivi, sem pensar, sem perceber, sem racionalizar, sem questionar, apenas fui, né? E é isso que eu tenho tentado trazer nas aulas. E a gente se encontrou como mulher e percebeu essa mudança no perceber do yoga quando eu entrei num curso do yoga contemporâneo do professor Roberto Simões, que ele tem, eu vi uma aula dele que falava do yoga e o feminismo, e ele dizia, vocês perceberam que vocês são o maior número de professoras e praticantes de yoga são mulheres e quem domina o mercado são os homens? Vocês seguem gurus abusadores? Isso foi para mim tão forte que eu falei, cara, a gente tem que falar sobre isso. Como assim? Somos nós as professoras, somos nós as praticantes e a gente só escuta os homens que falam? E aí a gente montou um grupo no WhatsApp das professoras desse curso. Eu, no início, queria falar sobre ciclos menstruais e o yoga, porque eu tinha muito essa pergunta nas aulas, e isso não tinha na literatura que eu havia estudado, se eu posso praticar quando eu estou menstruada. Algumas alunas
deixavam de ir para a aula porque estavam menstruadas e achavam que não era bom praticar menstruado. E aí eu comecei a procurar isso, porque eu sempre fui muito desconectada do meu ciclo menstrual, eu sempre fui muito desconectada de mim. Eu vivi a vida inteira entendendo que eu era uma mente e que esse corpo era só alguma coisa que carregava a minha mente. E eu estudava, né, lia, e eu tinha que desenvolver o meu mental, porque o corpo era só um canal, uma passagem que ia ficar por aí. E também aí, nessa história, eu me percebi um corpo. Eu percebi que a mente está aqui no corpo. E que foi o yoga, o movimentar do meu corpo, que começou a mover e modificar a minha percepção da realidade. Então, eu comecei a me conectar comigo enquanto mulher, de ciclos, de fases, né? E a Jéssica, essa que está aí me recebendo, me ouvindo, das mulheres idosas, me ensinou muito sobre isso. E a gente foi do WhatsApp, que criamos o Instagram, e começamos a compartilhar com as pessoas nossas rodas de conversa. Porque quando a gente uniu aquele monte de professor para falar sobre mulher e sobre os incômodos femininos, a gente se deu conta que aquilo não era algo que me afetava como indivíduo, era algo que afetava as mulheres de um modo geral. Então, todas as mulheres, quando a gente começava a falar no grupo, a gente ia acendendo assim, poxa, eu sinto isso, eu também sinto isso. Nossa, mas eu nunca achei que isso. Né? A gente acha que a estranheza é nossa, que a gente se percebe estranha. Igual quando eu falava da maternidade, que parecia que eu era outra pessoa. Quando eu ia para o tapete, eu voltava a ser eu. Essa identificação do eu, a mãe, com o eu mesma que eu me sentia antes, eu achava que era loucura da minha cabeça. E quando a gente começa a conversar, mas você já leu a fulana de tal que fala sobre isso? Eu falei, então tem até estudo sobre isso, coisa que eu achava que era só loucura da minha cabeça. E a gente começou a ver que existe um olhar feminino sobre a realidade que é muito silenciado, e em tudo, inclusive no yoga. Então a gente parou de querer silenciar a mente e passou a querer dar voz ao corpo da mulher, que tem que sentar de pernas fechadas, tem que falar baixo para não incomodar, tem que saber como se portar, tem que olhar o tamanho da saia se não está chamando a atenção do outro. Então, assim, a gente começou a perceber que a gente foi eternamente silenciado nos nossos desejos, na nossa forma de ver a vida, que a gente sempre teve que ver a vida com o olho do outro, e realmente a gente olha com os olhos do outro, né? Quanto tempo a gente achou que a outra era inimiga e não parceira? Essa criação de que os homens se protegem, as mulheres se debatem, se acusam, é muito forte e é muito recente que eu me dei conta disso. E isso é uma construção, isso desde a Grécia Antiga se cria isso, que a amante é que é a culpada. Né? Zeus era lá, o todo Deus poderosão que se fantasiava, se mudava de face para conquistar as mulheres, e depois quem era culpada era ela. E não o cara, né? Tadinho, são os instintos. E aí a gente começou a ver que o yoga, na verdade, ele replicava essa visão do patriarcado nos silenciando. E a gente falou, não, a gente precisa criar alguma coisa que seja para potencializar essa brasa que existe dentro de cada uma de nós. E foi aí que a Jéssica trouxe esse nome, em brasa. No início me causou um certo desconforto. Eu falei, mas em brasa, cadê o yoga nessa brasa? Eu fiquei pensando, um tempão ficou aquela brasa ali centilhando ali dentro, para depois ela acender, né? E aí o brasa com BR maiúsculo, porque a gente é mulher, mas a gente é mulher brasileira. A gente quer honrar a nossa ancestralidade, os povos que vieram antes. Emocionei. Que bonito, olha. Bonito se Tomar um, emocionar com você. tomar É um. o yoga. É o yoga.
Então, me emocionei aqui, gente. Mas é isso, né? Porque a gente se ilude, assim, a gente entra num yoga que a gente tem que honrar a ancestralidade hindu, cara. Que eu tenho a ver com os Drávidas? Né? Assim, é muito doido quando vai caindo essas fichas na gente e que o yoga passa a ser um modo de perceber a realidade e não uma prática de asanas que veio da Índia e não uma coisa que a gente importou e quer copiar. Não, a gente chama de yoga porque se convencionou ser yoga, mas às vezes nem é yoga. Por isso que a gente é em brasa. A gente quer trazer essa conexão com essa chama que a gente tem, com essa potência que brilha dentro da gente e que muitas vezes a gente não ouve, a gente não percebe, a gente não se conecta com ela. A gente se esquece que ela está lá. É isso, Alisson, somos maiores do que qualquer yoga, cada uma de nós, né? E a gente se sente só mais um. Quem sou eu para falar que é professora de yoga, né? Você acha que se alguém não te validar, não te der um certificado, te falar, ó, você fez sei quantas horas com o professor tal, que normalmente é um homem, você não tem qualificação suficiente, né? E haja estudar, haja ler livro. A gente está aqui o tempão querendo se lançar nesse espaço de yoga para dar aula para mais mulheres e a gente vê a nossa dificuldade de colocar preço na nossa aula, de se sentir validade suficiente para estar nesse lugar. E os homens estão aí, né? Às vezes não tem nada de novo, falando as mesmas coisas, ensinando as mesmas coisas e se achando a última bolacha do pacote, né? Os poderosos do rolê. Né? Então, assim, como que essa coisa do feminino é importante? Não é isso que foi capturado do sagrado feminino, mas de realmente entender essa força da ancestralidade feminina mesmo. Pode ser o Tantra, sei lá, porque dizem que o Tantra tem essa origem matriarcal, mas pode ser dos povos originários do Brasil. Pode ser da nossa ancestralidade de África, que a gente tem tão forte aqui e que também é invisibilizado e silenciado o tempo todo. É a gente dar voz aos corpos, independente de gênero, de opção, de questão, de política, de nada, de você conseguir vibrar o seu corpo e não silenciá-lo o tempo todo. Porque o yoga que eu aprendi, você respirava em silêncio. Sinal de evolução é você respirar sem fazer barulho. E você sorrir o tempo todo. Você não faz careta, você não sente dor, você sorria. Que raio de yoga é esse? Misericórdia! Ai, ai. Mas quando eu falo de yoga ser conexão, eu percebo vários níveis nessa conexão também. Porque quando a gente começa no yoga, a gente busca autoconhecimento. Então, pelo menos, acho que a maioria das pessoas entram no yoga para ganhar flexibilidade ou para diminuir a ansiedade, né? Então, é uma coisa de dentro. E eu percebi o yoga assim, eu comecei a perceber mais o meu corpo, a mudar o corpo e a me perceber um corpo e perceber que como a mente está no corpo, que o que me toca realmente. É uma coisa de corpo, é tátil. A coisa me toca, pode ser que não seja, né, físico, mas me toca. Só de você falar o que te toca, você vê que é o corpo que é tocado, é o corpo que é afetado por outros corpos, outras relações. Então, assim, essa percepção do que me toca, de estar no corpo, que um toque em mim pode ser gostoso e para o outro ser uma agressão, muda completamente o que você entende como mente.
nessa história. E eu parei de dissociar, que eu cuidava da minha mente e o corpo era só um caminho, só um, né, um agasalho ali que guardava a mente quentinha. O corpo sou eu, o corpo. E aí você se conecta com esse corpo, você começa a compreender e a aceitar as suas limitações, entender que você é perfeita do jeito que você é, com as limitações que você tem um lado que é diferente do outro lado. E aí, quando você começa a perceber essas suas contradições, você começa a entender e a compreender o outro também de uma forma diferente. Então, a minha conexão comigo me auxiliou a me conectar com o outro também melhor. A não tentar buscar alternativa e solução para o problema do outro, e só querer ouvi-lo e acolher o que ele diz. Então, a minha relação, a minha conexão com o outro foi transformada. E a partir do momento que você transforma essa conexão com o outro, você começa a mudar a sua conexão em termos de sociedade. Eu vim de um yoga que a gente não podia falar sobre política, porque você desalinhava o seu chakra se você falasse sobre política, você ia desagradar. Oi? Vai vibrar abaixo. Vai vibrar baixo, você vai atrapalhar, você vai perder aluno se você falar sobre política. E não me dava conta que o ser é um ser político, você está em sociedade. E não existe você sair de Sansara, a gente vive na realidade de Sansara. E o que eu posso fazer é tentar transformar e influenciar essa sociedade, essa realidade que eu vivo. Então, eu parei de tentar meditar e encontrar um lugar lá fora. Eu comecei a me entender como um ser social, que vive em sociedade, e que a única coisa que eu tenho a fazer é mudar o que eu posso nessa sociedade se eu quero transformar alguma coisa no meu Sansara de viver. Sansara para o yoga, para quem não é do yoga, a roda de Sansara é os nossos ciclos de nascimentos e mortes, né? É a realidade que a gente vive, que para o yoga tradicional é uma ilusão. Na verdade, a gente vive na ilusão, então você medita para sair dessa ilusão e encontrar a iluminação. Então você vive para voltar para a caverna e ser só você, um ser individual. Quer dizer, que yoga é esse? Que quer te deixar apático, alheio e alienado do que te acontece. Isso não é o yoga do Embrasa. Isso não é um yoga em brasa, isso é um yoga, sei lá, morto, alienado, que é justamente o que o yoga vem querer desfazer, que é a avidya, que é a ignorância, que é a alienação. Então, a gente se torna um ser mais social e consciente de querer mudar a sociedade que a gente vive. E aí é o terceiro nível que eu chamo de conexão, que é a conexão do alta conexão de mim comigo, com o meu corpo, como o eu com o outro, o eu com os outros pela sociedade, e aí vendo a sociedade, o eu planeta, porque somos uma sociedade que vive num planeta que é um ser vivo que a gente está matando no dia a dia, pelas nossas formas de consumo, pelo jeito que a gente é irresponsável no dia a dia, no consumir, no não pensar, né? E como a gente é manipulado pelo capitalismo e pelas indústrias e pelos grandes donos do poder que estão nem aí, né? Estão construindo bunker e foguete para sair daqui se o planeta acabar. Porque o planeta não vai acabar, ele vai acabar com a gente, porque o bichinho, o bichozinho na verdade, é o câncer do planeta, porque o ser humano é o bicho que destrói o próprio lar que ele vive. É muito louco. E se acha o mais inteligente de todos, e se acha mais né, poderoso do que, importante do que qualquer outro ser, mas é o mais alienado e perdido, né? O parasita do planeta. Então, a gente se sente mais um ser do planeta. Então, é essa a conexão com a natureza, que é o outro nível de conexão que eu percebo no yoga, e a conexão com o absoluto. A partir do momento que você
percebe que a natureza é o todo. A natureza não é você estar na mata. A natureza é o cosmos, são os universos, são as estrelas, são os planetas que giram ao nosso redor. Aí você perceber a astrologia de uma forma diferente, como um ser micro, que é influenciado pelo macro, pelo todo. Então, assim, é essas formas de conectar-se que o yoga foi me transformando no decorrer do tempo. Que, às vezes, quando eu falo, uma pessoa fala, essa mulher é doida, mas é essa minha visão do yoga ser conexão que é o que me prende, que é essa coisa de ir mudando os níveis e estando cada vez mais. Quando eu faço um relaxamento, uma meditação, eu me sinto pulsando com o planeta, com o todo. Porque realmente eu me sinto parte do todo. Quando eu falo numa condução de aula que nós somos um, eu falo disso sentindo no meu peito isso. E eu quero levar as pessoas a sentirem isso, sabe? Então, assim, é isso que eu acho que você vai estar entrando numa comunidade, quando você vier seguir a gente no Embrasa, que acredita nessa revolução. O yoga é só uma forma de denominar essa revolução que a gente está buscando, através da mulher, através de reconhecer o feminino, através de nos reconhecer como um ser, como todo outro ser, como parte da natureza, como parte da sociedade e como ser que pode transformar. E não só mais um que não faz diferença, como muitas vezes eles parece que querem que a gente acredite nisso, né? Uf! Falei demais. Muito bom, Anne. Muito bom te ouvir. Ai, Muito bom saber das tuas percepções de conexão, de vida, de yoga. Anne, o que que acende a tua potência? Conta pra nós. então, compartilhar, cara. Isso acende muito a minha potência. E é por isso que eu tô tão feliz, assim, quando a gente se uniu. Obrigada. A gente se uniu nas Mulheres Indóceis e a gente começou a conversar e eu ouvia tantas mulheres incríveis, assim, eu tinha saído, assim, eu tenho um outro grupo que é da Jornada da Vida, que foi uma mentoria que eu fiz com o Matheus Macedo do Vida Veda, que também são um monte de mulher incrível. Cara, a gente aprende tanto quando está em comunidade, essas trocas, assim, de uma falar que... E, assim, não é um aprendizado de um ser o professor e o outro ser aluno, né? Nem gosto mais de falar aluno, sempre falei aluno com gosto, mas aluno é o sem luz, né? Não gostei dessa tradução, não. Mas é de todo mundo estar no mesmo nível. Só que cada um tem um tipo de conhecimento diferente, uma vivência diferente, e não é porque a pessoa não fez uma graduação, uma pós-graduação, não sei o quê, que sabe menos. Porque aquela pessoa que não fez um estudo acadêmico teve um dia a dia na vida real, teve os problemas dela, as dificuldades, as limitações dela na vida real, e tem a contribuir com a gente também. Então, assim, todo mundo tem o que ensinar e a gente aprende com essa troca. E isso é que me potencializa, fazer esses grupos. Juntar a mulherada para bater papo. E nesse papo, o yoga, né? Professoras da vida, Mari, exatamente. A gente tem muito a ensinar, todo mundo tem, né? Assim, e às vezes a gente fica meio. Poxa, eu não tenho um mestrado, eu não tenho um doutorado, eu não fiz uma graduação, eu acho que eu não posso ensinar. Mas todo mundo tem que ensinar. Né? Muitas vezes o cara que tem doutorado não sabe nada da vida. É aquele repetidor do que leu, não vivenciou nada, não percebeu no próprio corpo, não traduziu aquilo no seu próprio sentir. Eu vejo muito yoga de abrir. Não é para você alongar o corpo, é você dar espaço para voltar a sentir, porque a gente fica assim, ó. O mundo só bate na gente, pelo amor de Deus. Me ajuda.
E aí, quando a gente está em comunidade, a gente se abraça, é um abraço grande, porque é um monte de gente, é uma roda. E é isso que me potencializa, sabe? Essa coisa de juntar as pessoas. A gente saber que a gente não está só, que é todo mundo junto. Trem bom, né? Bem mineiro esse trem bom. Muito bom, Anne. Isso é uma grande potência também. A Anne aí, nossa, todo esse rolê tá acontecendo porque a Anne lá puxando a gente, estendendo as mãos e fazendo as rodas, fazendo o compartilhar acontecer e fazendo as coisas andarem também. Então, só para relembrar da potência dessa brasa que tá sempre ardente, sempre movimentando e sempre nos acalentando também nesse sentido, né? Uma brasa que acalenta mesmo. Já falei pra Anne que ela me passa muito uma ideia de a energia de Pachamama também, como aquele colo, aquele acolhimento que a gente precisa também, às vezes, sempre com palavras de nutrição, de carinho. Então, para lembrar dessa potência, assim, também. É, você me falou isso, eu fiquei muito assim, porque eu sou da gestão, mas da gestão de gestão de empresa, né? E aí, quando você trouxe isso, eu pensei nessa gestão de gestar, e não de gestão só da administração, mas de você ter que acolher, de cuidar, né? Que um projeto, como um bebê, como qualquer coisa, a gente tem que dar o carinho, tem que dar atenção, tem que nutrir para que aquilo floresça, né? A Mari tem uma linguagem da terra, que é plantar a semente e tal. O meu já é uma linguagem mais administrativa, porque cada um tem sua linguagem de acordo com a sua vivência, né? Obrigada, menina. Ai, ai. Mas, então, fico emocionada aí. Vocês ficam falando isso, eu me perco. Então, assim, a gente está nesse projeto do Embrasa, e que eu quero que vocês chamem as amigas de vocês, que mesmo as pessoas que têm preguiça de fazer as coisas, tá, Lorena? Que tem preguiça de jogar no tapetinho, a gente tem técnicas que não são só de yoga no tapete, a gente tem rodas de conversa, a gente vai ter grupo de leitura, a gente vai ter aulas mesmo da parte da filosofia, dos ciclos femininos, de como perceber o yoga no nosso dia a dia mesmo, né? De você conseguir ter uma maior percepção dessa coisa que parece tão física quando você olha. Tem dança, né, Mila? Bem lembrado. A Mila é instrutora de yoga dance, a aula dela é maravilhosa. Vocês vão, semana que vem, eu acho, tem mais uma aula dela que vai ser de yoga desse, espero eu, que é incrível. Amanhã, Ou né? essa semana? É amanhã? Amanhã é Fala faísca? comigo. Não, amanhã já é a fogueira. É, E, amanhã fogueira com então amanhã vocês não podem perder. Amanhã tem aula de yoga desse. isso aí. Uau! Tô agarrada. Que é incrível também. Eu estou muito apaixonada por essa coisa do corpo agora. Eu estou fazendo uma oficina de expressão corporal. Gente, como é que incrível! A gente esquece como que, né? E contrai, e relaxa, e você tensiona. O corpo é mágico demais. Semana que vem, eu nem sei, tô perdida. Ai, ai. Então Essa tá. semana é a live, eu acho, né? Não sei. A gente vai ver como é que vai ser isso. Depois eu confirmo com vocês que estão na live, que acompanham a nossa programação, que a gente está sempre divulgando, né? Mas o especial é isso, assim, que eu acho. O que que o Embrasa é? O que que o Embrasa representa? É Embrasa, yoga, corpo e arte, mas é um movimento feminino de mulheres, por mulheres e para mulheres. É claro que se os homens quiserem fazer aula com a gente não vai impedir, né? Tocar os corpos femininos, ó, os corpos masculinos, com essa essência do feminino e tentar mostrar para eles um pouco desse lado, porque os homens não estão muito abertos a compreender
essa questão do feminino, a gente está lutando e buscando muito isso, dos homens perceberem, porque os homens estão ficando para trás nessa história, gente. É difícil você ter uma relação. Eu sei o que eu estou passando aqui, porque você manter uma relação é muito difícil, porque os homens não estão abertos a compreender que eles estão ficando para trás. Não existe mais esse mundo que foi criado pelo patriarcado para eles. A gente acordou, e depois que a gente acorda, a gente não volta a dormir. Não tem jeito de saber algo que a gente começa a perceber, sabe? A gente pode até fazer de bobo um tempo, mas está sempre lá te cutucando. Ó, não é mais assim, não é por aí. Então, assim, é você se entender como um ser que está aqui que quer fazer essa mudança, respeitando você mesma, respeitando os seus ciclos. Então, você está menstruada? Depende. Você está menstruada, você quer movimentar o corpo? Você está precisando disso? Bora. Você não, quero ficar deitada, só quero ficar aqui, quietinha no casulo. Fique. Você quer gritar, xingar, espernear? Faça. A gente está aqui para acolher, independente da fase com que você está passando, independente do momento de vida que você está, sabe? A gente está aqui para estar junta. E é junto que a gente quer estar. É uma comunidade, em primeiro lugar, de troca. A gente quer conhecer as alunas. A gente não quer só um quadradinho fechado, sem câmera lá. A gente quer que você abra, nem que seja no final ou no começo, para falar como você está se sentindo, quem é você, de onde você é, o que você está buscando, o que eu posso te ajudar. A gente está aqui para somar nesse movimento de tirar a mulher desse silenciamento. Então, o yoga não é para silenciar a sua mente, é para dar voz ao seu corpo, a dar potência para você, é para te fazer ser ouvida, tirar o sapo da garganta, para de engolir esse sapo e grite. Ai, menina, se deixar eu vou longe, ó. Tem um monte de coisa aqui, não sei se eu falei tudo, mas... E tá bom esse papo, dá pra ir longe. Bem, gente, tem alguém que tem alguma questão, alguma dúvida? A gente, no Embrasa, por incrível que pareça, essas conformidades astrais, a gente era um grupo, a gente é um grupo das mulheres de 80 professoras no WhatsApp. A gente tem um grupo, um Instagram dessas 80, que é o Mulheres Indóceis, e dessas 80 a gente formou um grupo menor para poder montar a opção de dar essa oportunidade de outras pessoas participarem, de fazerem as aulas, de participarem das aulas das rodas de conversa e de estarem com a gente, que não são professoras, não querem ser professoras, mas querem estar numa comunidade tão incomodadas de estar praticando yoga do jeito que é, tudo certinho, dentro do tapetinho, tudo enfileirada, conforme o exército nos ensinou, e está querendo um lugar diferente, que fale a sua língua, porque aqui a linguagem é feminina mesmo, a gente tece relações, a gente tece conhecimento juntas, e acaba que no final, quando a gente se deu conta que a gente tinha um grupo para lançar, que eram 13, foi diminuindo, e no final a gente viu, olha, vamos pegar quem está afim mesmo e começar, depois a gente vai voltando a absorver mais mulheres conforme a coisa for andando. Quando a gente se deu conta, as 5, cada uma era de uma região do país. Então, a gente tem a Jéssica lá no sul, a gente tem a Mila no sudeste, a gente tem a Alana, baiana lá no nordeste, a gente tem a Mari no centro-oeste, né? A mulher da terra, cada uma com uma característica, né? Tem eu, que sou mineira, mas estou aqui no norte. Então, tem eu mais com essa visão de gestora, que gesta e gere, né? Tem a Mari, que é mais terra, planta e a pessoa que vai nos nutrir, né? Com esses conhecimentos. Tem a Jéssica, que é mais artística, tem todo esse movimento social que ela
trabalha, que ela está sempre envolvida. Tem a Mila, que é assim, uma potência no yoga, acro-yoga, desse yoga, que é a mulher que tem um conhecimento, que é assim, a louca que já fez educação física, já fez psicologia, já fez direito, um turbilhão, né? E a gente tem a Alana, que é a nossa. Eu não sei se a Alana é mais nova, mas ela parece que ela vive esse mundo acadêmico, ela é estudante de psicologia, está mais na academia, está mais nessa coisa da pesquisa de campo, de conhecer. Então, assim, são 5 universos diferentes, sotaques diferentes, lugares diferentes. A Mila é a única de cidade grande, que nós somos tudo de cidade pequena, né? Aí, então, assim, é um universo muito grande que você pode explorar e a gente está aqui aberta para vocês, assim, adoramos bater um papo, adoramos contar um caos, adoramos uma roda. Então, fiquem à vontade, diga para as amigas, venham tomar um café, bater um papo, costurar. Que essa semana a gente ainda tá com práticas aí gratuitas para quem quiser conhecer um pouquinho, né, das nossas aulas. Tem práticas todos os dias. Vai ter terça, quarta, quinta e sexta. Semana que vem teremos mais práticas, algumas lives também. Então é só seguir aí a gente. Tem o link lá na bio, né, para fazer a inscrição, para estar participando das próximas semanas. A gente manda os links de tudo que vai acontecer com a programação também, né? Isso, e se inscreve no link da bio, que aí você vai entrar num grupo onde a gente manda os links do Zoom para participar das aulas, manda lembrete falando do que é a aula daquele dia, né? E depois você ainda fica com acesso à playlist das práticas gravadas. Se você não conseguir estar ao vivo, você está no playlist das práticas gravadas. E tem mais. Esse sábado, a gente tem uma roda de conversa incrível sobre racismo ambiental. A Jéssica conhece a Bruna de perto, então pode falar um pouquinho mais dessa roda para a gente, né? Que vocês não podem perder, vai ser sábado de manhã, para dar a oportunidade de mais pessoas participarem. Então, Jéssica, se quiser falar um pouquinho aí da nossa roda de sábado. Então, né, Anny, acho que na tua live tu falou bastante agora, né, nesse papo, falando sobre yoga, sobre a natureza, né, sobre o quanto se perceber, o quanto o yoga traz essa conexão com a gente, e se entendendo também, né, seres na natureza, né, não separados dela. E enquanto a gente pensar sobre todo esse cenário das mudanças climáticas, das calamidades, né, faz a gente também refletir enquanto seres que são natureza e como que a gente tem vivido, como que a gente tem se relacionado com a natureza, como que o nosso modo de vida está corroborando para essas mudanças climáticas, né, porque isso é resultado, isso não é catástrofe sem se esperar, né. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve todo esse cenário da enchente, e que foi algo muito triste, né? Muito drástico. Tivemos mortes no estado, foi uma das maiores catástrofes do Brasil, né? E estima-se que é a maior do Rio Grande do Sul. E o racismo ambiental ele fica muito latente nessa situação, né? O racismo ambiental ele é anterior a tudo isso que aconteceu, mas ele fica mais latente, né? As periferias tiveram cidades que a grande maioria da cidade foi atingida, mas tiveram cidades que as partes que foram mais atingidas foram partes onde a renda per capita é muito mais baixa, né? Então, pobres e negros foram mais atingidos em algumas cidades. Então, a gente precisa falar sobre isso e trazer essa reflexão para o nosso yoga, para o nosso modo de viver também. Por isso que a Bruna vai vir falar, a Bruna Crioula. Ela é gaúcha também, uma mulher africana em diáspora, aqui no Brasil, e ela estuda sobre isso, né? Ela é nutricionista, ela fala muito sobre ancestralidade, sobre esse reconhecimento, e ela vai estar falando com a gente. Ela também teve quase um mês fora de casa por causa de toda essa calamidade que aconteceu. Ela mora em Porto Alegre,
Então, ela vai vir falar um pouquinho sobre isso com a gente. Quem quiser participar também, é só. A gente tem, né, o nosso link também na bio para fazer a inscrição para essa roda de conversa. A gente está fazendo toda essa roda de conversa justamente para ajudar o Fundo Crioula, que está sendo coordenado pela Bruna, e é uma ação da Crioula Curadoria, que é também, né, que é da Bruna, também é uma iniciativa da Bruna, e esse fundo é justamente para destinar verba, recursos para o povo negro, indígena, periférico e animais não humanos, que são os que estão mais sofrendo e menos amparados pelo Estado. Então, para participar, a gente pede justamente a doação direto para esse fundo, para a gente estar arrecadando mais recursos, né, para ajudar em quem está tanto precisando, e a Bruna vai vir falar então sobre isso com a gente. Que bom que a Vânia está dizendo aí que super se identificou com a gente, natureza, autoconhecimento, papo feminino de mulheres para mulheres. Fico feliz, segue a gente, se inscreve lá, tá? Tanto na nossa Semana em Brasa, quanto na roda de conversa de sábado. Acompanhem, a gente vai estar aí com mais essa e a próxima semana com atividades abertas, gratuitas, para você conhecer a gente, para você entender qual que é a proposta desse projeto, tá? E aí poder, se você quiser, realmente se transformar numa Embrasa conosco, começar a fazer aula regular com a gente a partir do mês de julho. Vai ser um movimento que não vai parar só nas aulas do tapete, vai ser muito além disso. Então, contamos com todas vocês, chamem as amigas, falem da gente, compartilhem. E a gente se vê na próxima aula amanhã com a Mila. É isso aí, então tá. A live vai ficar salva. Vamos ver como é que a gente vai fazer, mas a gente vai tentar salvar essa live. Ai, ai. Então, boa semana. Amanhã Boa nos vemos semana. lá na aula da Mila, então. Uma fogueira, uma aula de 1 hora com ela. Uma boa semana para todo mundo aí. E obrigada por quem pôde, conseguiu participar e estar com a gente. Obrigada Obrigada. mesmo, meninas. Até a próxima. Até. Beijo, Ale.